9, que diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Amém? Podeis assentar? E hoje, culto de Santa Ceia, quero meditar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor e a mensagem que Deus colocou no coração para trazer à igreja hoje. Se nós fôssemos colocar um tema, seria as 3 fases da vida de Moisés. As 3 fases, nós lemos aqui em Hebreus, 3 fases da vida de Moisés. Todo mundo conhece Moisés, todo mundo sabe a história dele, todo mundo sabe o que aconteceu. Se você abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, em seguida você vai ver que um casal tiveram um filho, diante e numa nação aonde o rei tinha uma lei: todo filho hebreu macho tinha que ser jogado no rio Nilo para os crocodilos morrerem. Como é que esse casal iria cuidar desse filho, sabendo que Faraó queria matar esse filho, sabendo que Faraó deu ordem para as parteiras usar Ipuá, para que quando saísse o neném, na mesma hora, se eles dissem que era macho, era para eles pegar esse neném e lá na beirada do rio Nilo, rio cheio de crocodilo, e jogar no rio Nilo. Nós vimos que na primeira fase da vida de Moisés, Moisés passa os seus primeiros 40 anos vivendo ali dentro do Egito. Na segunda fase da vida de Moisés, nós vemos Moisés lá no deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Nós vemos a terceira fase da vida de Moisés, Moisés voltando do deserto, entrando no Egito, para libertar o povo de Israel. Todas as 3 fases duraram 40 anos. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, segundo Êxodo capítulo 2, versículo 11, nós vimos Moisés nascer, nós vimos Deus guardar Moisés, nós vimos a mãe de Moisés entregar Moisés à princesa, filha de Faraó. Como é que ele entregou o pastor? A princesa não podia ter filhos. O rio Nilo era um deus, e ainda é um deus lá no Egito. Todo dia de manhã o Faraó ia lá na beirada do rio prestar um culto àquele rio. E se o Faraó iria, com certeza, as filhas também prestavam culto naquele rio. Sabiam que aquela mulher não podia ter filhos,
Se não podia ter filhos, não podia herdar o trono. Seu marido tinha um filho com a amante, mas nela não podia ter filhos. E ela não queria deixar o filho da amante herdar o trono. E ela queria um filho. E todo mundo sabe da história, que um dia ela foi prestar um culto lá na beirada do rio Nilo. E a mãe de Moisés tinha colocado, já que não conseguia mais segurar uma criança de 3 meses lá dentro de casa, colocou aquele menino dentro de um cesto de junco, betumou por dentro e por fora, e colocou aquela criança no meio dos juncos na beirada do rio Nilo. E quando aquela mulher, aquela rainha, desceu da beirada do rio para fazer o seu culto ao rio Nilo, ao Deus Nilo, e com certeza nas orações dela, ela dizia: ó Deus Nilo, ó grande Deus Ra, ó majestoso rio, ó divindade, eu preciso de um filho, dá-me um filho homem, não sei como tu vai fazer, mas eu quero que tu me dê um filho homem. E num daqueles dias, toda a cidade, todo o país conhecia, sabia do problema que estava acontecendo dentro da casa de Faraó. Aquela mãe pega aquela criança que não consegue mais segurar quieta dentro de casa. Os soldados já estavam vindo, já estavam denunciando que tinha um hebreu criança lá dentro, lá naquela tenda. Ela pega e coloca aquela criança lá no rio, no meio do junco. Fica aí, tu tem promessa, então não vai ter problema aqui no rio. E um dia desce aquela mulher, filha de Faraó, a prestar o culto. E quando ela começa a prestar o culto, daqui a pouco aquela criança lá no meio do junco. O que será que aquela mulher não pensou? O que será que não passou na cabeça daquela rainha? Estava pedindo para o rio, para o Deus deles: eu quero um filho. E agora ouve o barulho de uma criança. Manda as donzelas descer o rio Nilo, porque ela não iria descer o rio Nilo, não era louca, cheia de crocodilo. Só nós aqui que vamos pescar na beirada do rio tem crocodilo. Lá vai as princesas lá pegar o cesto, traz o cesto, traz para a princesa: ó, é hebreu, tem que matar. Não vai matar. Por que não? É hebreu. Não, isso aqui é a resposta da minha oração. O rio, o Deus Nilo, me deu um filho, e é meu, e eu vou botar no meu nome, e eu vou adotar. Não sabia ela que Deus tinha colocado aquela criança ali. Não sabia ela que Deus tinha um projeto daquela criança. Deus só estava usando ela para fazer os projetos de Deus acontecerem. O que aconteceu? Moisés estava nas mãos da princesa. A Miriam, irmã de Moisés, só observava de longe. Está na mão da princesa. A princesa gostou, já foi lá: minha senhora, vossa excelentíssima rainha ou princesa, sei lá, se a senhora quiser, tem uma mãe com os peitos cheios de leite para amamentar, e eu tenho certeza que o neném vai gostar. A senhora quer que eu arrume uma babá para a senhora? Quer? Quero. Então vai lá, chama essa mulher. Não sabia a rainha, não sabia a princesa, que era a mãe de Moisés. Lá vai Miriam: mãe, a princesa quer que você vá lá pegar o menino. Acharam o menino? Não, mas não vai dar nada, pode ficar tranquilo. A princesa vai querer adotar essa criança, e ela vai querer que a mãe vai lá pegar, e a mãe vai ganhar um salário todo mês para cuidar dessa criança até desmamar.
Deus permitiu que os primeiros anos daquela criança passassem na mão dos pais que eram judeus. Por quê, pastor? Por causa da palavra. Para que desse tempo para que aquela mãe ensinasse toda a palavra de Deus a Moisés. Moisés desmamou, foi levado para a princesa agora você vai para as melhores faculdades do Egito. Por quê? Você é filho da rainha, você vai herdar o trono, então com certeza você precisa estudar. Moisés passou 40 anos dentro do palácio, estudando. Foi um dos maiores intelectuais. Por quê, pastor? Porque depois daquele faraó, quem iria herdar o trono seria Moisés. 40 anos Moisés passou ali. E essa é a primeira fase da vida de Moisés. E nós temos que prestar atenção nos primeiros anos, nos primeiros dias dos nossos filhos. Por quê, pastor? Porque isso vai refletir por resto da vida. Se nós não refletirmos nos primeiros dias, nos primeiros anos, na infância, na adolescência dos nossos filhos, tu pode ter certeza que vai refletir na juventude e na vida adulta deles lá fora. Não sabem lei, não sabem nada de moral. Os nossos filhos precisam ser ensinados. E quando for para colocar no Rio Nilo, pais e mães, por favor, betubam o cesto por dentro e por fora. Se preocupem com a segurança deles, se preocupem com a proteção deles. Diz a Bíblia que a mãe de Moisés botou o Moisésinho lá no meio do junco, mas não deixou Moisés sozinho. Deixou alguém mais maduro. A irmã de Moisés ficou olhando de longe, observando de longe o que eles estão fazendo. Estamos observando de longe. Estamos vendo de longe o que os nossos filhos estão fazendo. Tem alguém observando? Tem alguém policiando? Não tem alguém policiando. Mas Moisés foi cuidado. Moisés estava dentro de um cestinho e tinha alguém olhando de longe. A irmã dele estava olhando de longe. Moisés passou a primeira fase dentro do palácio. E nessa primeira fase, nesses primeiros 40 anos que Moisés passou dentro do palácio, olha só que fase enganosa. E muitas das vezes nós estamos nessa fase. Que fase é essa, pastor? É a fase do homem antes de ser chamado por Deus. Moisés, ele tinha uma promessa, mas ele ainda não tinha sido chamado por Deus. Você tem uma promessa, e você precisa estar na casa do Senhor para ser chamado por Deus. Deus não vai te chamar lá fora, Deus vai te chamar aqui. Pastor, me dá base bíblica, te dou. Se lembra de Samuel? Aonde ele estava quando o Senhor o chamou? Samuel estava na casa do Senhor. Interessante que Samuel ainda ele tinha sido orientado a responder quando Deus falava. O sacerdote Eli falou para Samuel: Samuel, quando vir essa voz de novo nos teus ouvidos, responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Primeira fase da vida de Moisés foi aquela fase onde, o momento em que o homem pensa que não precisa de ninguém. Moisés estava no palácio. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Moisés estava por cima da carne seca. Moisés só comia em banquete. Mas Moisés sabia que ele não era um egípcio. Moisés sabia que ele não era pertencente àquela nação. Moisés sabia que ele não era para aquilo. Ele era um hebreu. E quando eu vejo
vida. Você sabe que você não é desse mundo. Você sabe que você é filho de Deus, mas você quer as coisas desse mundo, quer os banquetes desse mundo, gosta das coisas que o Egito, mundo aqui de fora, oferece para nós. Moisés estava naquela fase aonde ele não precisava de ninguém. Sabe aquela fase onde é que nós temos a conta boa no banco? Aquela fase onde é que nós temos um bom emprego? Aquela fase onde eu só saio com o pessoal da alta, o pessoal da baixa eu desprezo todos eles. É aquela fase que eu não preciso de ninguém. Moisés estava nessa fase. Moisés estava passando por essa fase. 40 anos ele viveu dessa maneira. 40 anos, Moisés, ele passa por um momento em que o ego age por conta própria. O ego, o orgulho. Nós temos muitas pessoas orgulhosas. Existem pessoas orgulhosíssimas, aonde acha que o rei está na barriga, acha que lá na frente ele não vai precisar das pessoas que ele está pisando hoje, ou que ela está pisando hoje. Moisés estava assim. Moisés, ele estava no palácio, vendo o povo dele trabalhando de escravo lá fora, sendo açoitado pelos egípcios, vendo o pai, vendo mãe, vendo os irmãos, todos eles apanhando lá, e Moisés de boa dentro do palácio. Nunca se esqueça, meus irmãos, somos brasileiros. Não vire as costas para a tua nação. Não vire as costas para a tua família. Não fique de boa dentro do palácio, olhando muitas das vezes os teus irmãos passando necessidade, passando por dificuldade, precisando muitas das vezes de alguém que fala a mesma língua, para chegar perto e dizer: eu estou contigo, eu vou te ajudar. É verdade. Ninguém é perfeito aqui nessa terra. Moisés se achava perfeito porque estava dentro do palácio, mas calma, essa fase vai acabar. Quando eu vejo Moisés 40 anos dentro do palácio, eu vejo a fase orgulhosa de estar no Egito, a fase orgulhosa de estar lá fora. Mas essa fase iria acabar porque Deus tinha uma promessa na vida de Moisés, e Moisés não sabia. Moisés nem sabia porque que ele foi salvo do rio Nilo. Moisés nem sabia por que aquele cesto andou talvez no meio do junco, e nenhum crocodilo sentiu cheiro de carne ali dentro daquele cesto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tinha uma mãe e um pai de oração, e betumaram aquela arquinha, aquele cesto, com óleo por fora e por dentro. Óleo espiritualmente representa o Espírito Santo. Ei, jovem, ei, filho, ei, marido, esposa, sabe por que o crocodilo do Nilo lá de fora ainda não te mordeu? Porque ainda você está debaixo de orações, de alguém que está debaixo do Espírito Santo, que está ungido com óleo, está debaixo da tua vida, protegendo através de orações. Por isso o crocodilo ainda não te pegou. Tem alguém orando por você, tem alguém se esforçando em passar betume na tua vida para que o inimigo não venha te pegar. Mas se você não reconhecer isso, essa fase vai acabar. Quando eu vejo Moisés 40 anos dentro do palácio, eu vejo Moisés descobrindo o obscuro do mundo Egito, descobrindo as coisas erradas lá no Egito, descobrindo todas as artimanhas que o faraó, toda a política que o faraó tinha para escravizar o povo hebreu, a família dele. Eu vejo Moisés 40 anos no Egito, e era a época em que se aprendia a cultura e os costumes do Egito. Moisés, ele foi ensinado em todas as culturas egípcias. Moisés foi ensinado em todas as línguas egípcias. Moisés aprendeu todas as artimanhas políticas, de intercâmbio social, diplomático, com todas as nações vizinhas. Moisés ia ser o rei do Egito. Mas Deus não tinha esse projeto na vida de Moisés.
Um certo dia, Moisés andando na sua carruagem pelo território egípcio, e foi dar uma olhada, quem sabe, numa pirâmide que estava sendo construída, observando os judeus, família de Moisés, carregando pedra, talvez, construindo monumentos e apanhando dos egípcios, porque o trabalho sujo, o Egito não quer fazer, ele deixa para os escravos. Por isso que Deus te libertou lá fora, porque Deus não quer que você seja um escravo do Egito, embora Satanás queira que você seja um escravo, mas Deus não quer que você seja um escravo. E lá os soldados egípcios batendo nos judeus, até que uma hora, Moisés passando, vê um soldado egípcio espancando o hebreu. Ele desce da sua carruagem, fazendo uma analogia, ele desce da carruagem, vai lá, chama o egípcio, oh, faz favor, estou chamando, como Moisés era uma autoridade, vem cá, particular contigo, vem aqui, o que você está fazendo lá na cama? Para que bater tanto no meu parente? Para que bater tanto assim? Bateu, pá! E matou aquele egípcio. Conta a Bíblia que Moisés matou o egípcio para defender o hebreu. Ali Moisés reconheceu. Mas 40 anos Moisés observou a sua família sofrendo e não fazia nada. Quantos anos você está observando? Quando eu digo parente, eu digo nação. Quando eu digo parente, eu digo brasileiros. Quantos anos você tem observado uma pessoa sofrendo na bebida, sofrendo no vício, sofrendo nas drogas? Em vez de você fazer o seguinte, você ir lá e tentar ajudar essa pessoa para sair de lá, você vai lá e compartilha junto, porque é legal. É legal. Moisés, 40 anos, observou isso. E quando quis fazer justiça com as próprias mãos, deu tudo errado. O que ele fez? Ele matou o cara, mas peraí, ele pegou e enterrou o cara na areia e achou que ninguém viu. Mas alguém viu. Depois de uma outra confusãozinha, Moisés foi lá tentar dar uma lição de moral de novo. Viu? Você que tem coisas erradas, não tenta dar lição de moral. Primeiro conserta a tua vida, ajeita a tua vida, conserta a tua vida primeiro. Não queira dar lição de moral se a tua vida está pior do que aquela que você está querendo dar lição de moral. Tem gente que muitas das vezes quer dar lição de moral, mas não olha para o espelho, não olha para si. E o bom testemunho, o caráter, a integridade, ponto a ponto, você não precisa falar nada. Se você ficar de boca fechada, o teu testemunho muitas das vezes salva vidas, do que muitas das vezes você falar e não viver o que fala. Lá vai Moisés querer botar alguma coisa de novo em prato limpo, e o cara falou bem assim, o egípcio falou bem assim: ei, você vai querer fazer comigo o que você fez com o cara lá? Que cara? Aquele que você matou e escondeu lá. Você acha que Faraó já não está sabendo que você, adotivo, matou um egípcio? Você acha que não podia matar egípcio? Claro que podia matar. Sempre havia morte lá no Egito, mas não quando um hebreu mata. Você quer ver, meu irmão? Você acha que não pode errar? Claro que pode errar. Mas quer ver um crente errar? Todo mundo pode errar. Todo mundo pode vacilar. Todo mundo pode ter uma fraqueza. Ninguém fala nada. Mas deixa um crente errar para amanhã você ver. Deixa um crente errar para você ver. Deixa um cristão deslizar, fraquejar, para ver se amanhã já não está um monte de gente perseguindo para querer matar. Dito e feito. O cara falou: você acha que vai fazer comigo o que você fez com o egípcio lá? Faraó já está sabendo e está te procurando para matar. E agora? Onde é que está a tua autoridade?
Hebreuzinho, ali cai a máscara. 40 anos Moisés ficou naquele luxo, orgulho. Depois de 40 anos Moisés teve que fugir. Aí nós entramos para a segunda fase da vida de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, nós vimos Moisés fugir para o deserto. Pastor, por que agora? Como é que eu estou passando por dificuldade? Agora eu estou passando por crise. Agora o meu emprego está ruína. Agora, meu Deus, está todo mundo virado as costas para mim. Tenho tantos inimigos. Pois é, chegou a fase do orgulho cair por terra. Chegou a fase do verdadeiro hebreu voltar para o lugar que é dele. Palácio do Egito não é lugar de hebreu. Palácio de Faraó não é lugar de hebreu. Nós vimos Moisés fugir para o deserto. E no momento em que Moisés foge para o deserto, é o momento em que o Espírito Santo entra na vida do homem. Sabe quando você está naquele momento difícil? Luta, problema, doença, emprego está para empendurado, e aí tudo parece que está. Aí você se lembra de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Quem sabe se Moisés vivia nos tempos de hoje, Moisés iria até se lembrar de ir no culto do sábado à noite, e no culto da terça-feira, culto de ensino. Mas enquanto Moisés estava no palácio, Moisés não pensava nisso. Sabe quando que Moisés aprendeu de Deus? Na sua infância, até desmamar. Depois nunca mais Moisés deu ouvido para as coisas de Deus. Por quê? Moisés estava do jeito que a carne queria. Moisés estava por cima. E hoje nós vemos muitas pessoas, meus irmãos, aos nossos redores, que quando estão por cima esquecem de Deus. Pastor, sim, irmãos, é verdade. E eu estou aqui para falar a verdade. Moisés estava no palácio, enquanto ele estava no bem bom, até a família dele ele desprezava. Até a família dele ele desprezava. Até os próprios judeus ele desprezava, e era da nacionalidade dele. Mas ele estava no bem bom. Mas não era o lugar dele. Agora Moisés está no deserto, fugido. Por quê? Porque aquilo que ele tanto valorizou virou as costas para ele, e aquilo que ele tanto desprezou, nem acesso ele não podia ir. Por quê? Porque os hebreus eram escravos, e ele não tinha como chegar lá nos hebreus. Ele teve que fugir para o deserto, aonde todo o exército do faraó ficaram à procura de Moisés. Toda aquela região egípcia, aonde havia um exército, aonde havia um soldado egípcio, estava com a caricatura de Moisés, procurado. Se fosse nos dias de hoje, Moisés estaria em todas as redes sociais, Moisés estaria lá no Jornal Nacional, Moisés talvez estaria até no teu Facebook, dizendo aí, ó, compartilha, compartilha, é procurado, compartilha, compartilha. Como é muito legal fazer isso, compartilhar da desgraça dos outros. É o que mais acontece hoje. Compartilhe. E às vezes você está compartilhando uma coisa que você sabe, pensa que é verdade, às vezes nem é verdade. Que nem aconteceu com o pastor Marcos Feliciano aí, há uns dias atrás. Quantos cristãos começaram a falar assim: que vergonha, olha só, pastor, que feio, meu Deus do céu, Jesus querido, e começaram a julgar uma coisa que eles nem sabiam se era verdade ou não. E agora, pastor? Agora, aqueles que falaram, não sei. Moisés está no deserto, fugido. Agora Moisés no deserto, ele se lembra de pedir ajuda para quem? Para Deus. E aonde Moisés vai cair? Moisés cai na casa de um sacerdote Jétro, lá em Midian. Pronto.
vamos para a casa do pastor, vamos para a casa do sacerdote pedir conselho. Eu estou passando por dificuldade, e aí me ajuda. Eu vou te ajudar. Sacerdote Jetro fala para ele assim: da onde tu está vindo? Eu estou vindo do Egito. Quem é você? Eu sou filho da filha de Faraó. Pois é. Olha só, eu sou uma autoridade. Por favor, me dá o melhor quarto aqui. Por favor, me faz um banquete. Não, filho, aqui você não é nada, aqui você é fugitivo. Se você quiser ajuda, você vai ter que comer o que eu como. Você vai ter que viver debaixo da minha tenda. Você não vai ter privilégios aqui. Aqui o teu orgulho não vai entrar. Aqui você não vai ser filho de rei. Aqui você vai ser o Moisés. E sabe o que aconteceu com Moisés quando ele fugiu para o deserto? Quando ele foi para o deserto, caiu na casa de Jetro, e Jetro colocou ele com ovelhas. Nós entendemos, e esse, quando se vê diante do espelho espiritual, reconhece que é pó, que não é nada. Ele nada adiantava dizer assim: eu sou o egípcio, porque ele não era egípcio. Eu sou filho da filha de Faraó, porque ele estava sendo procurado. Quanto menos ele falasse da sua vida passada, seria melhor. Irmão, se Deus te salvou, se hoje você está na casa do Senhor, se você tinha uma vida podre lá atrás, e agora Romanos 8:1 está na tua vida, uma nova criatura Deus te formou. Esquece, porque se você começar a fuçar lá atrás, você vai saber que tem alguém te procurando para matar. Não fuça lá no Egito. Não usa as coisas do Egito para dizer: eu era assim, eu fazia assim. Hoje nós vemos muitos preletores dizendo: eu era faixa preta, porque eu era um grande traficante, e eu tinha isso, e eu fazia isso. Ei, o teu passado não me importa, eu quero saber o que Jesus fez. Aleluia. O que você fazia nem me interessa. A Bíblia diz que nós temos que pregar boas novas, não lixo lá de fora. Então não interessa o que você fazia, como você fazia. Tem pregador, tem gente que hoje vai pregar e conta detalhes. Ei, porque eu fazia assim, porque era assado, porque assim. Eu não quero saber, irmão. Fala a Bíblia que é melhor. Verdade. Prega a Bíblia, diz que Jesus te salvou, libertou. Amém. As coisas velhas já passaram, agora é só coisa nova. Glória a Deus. E Moisés chegou na casa de Jetro e começou a vomitar quem ele era. E Jetro deixou ele falar. Vai falando, fala. Quantos cursos você tem? Eu tenho curso disso, eu sei falar essa língua, eu sei falar isso aqui, porque eu sou formado nisso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho brasão disso, porque eu ato de bravura daqui, porque eu sou filho do político de cá, porque o meu pai é dono de fazenda, porque minha mãe é isso aqui. Ei, Jetro falou bem assim: acabou? Acabou. Pois é, filho, agora aqui você está no deserto. Aqui nada disso vai adiantar para você. E você sabe que quando você está no deserto, nada disso adianta. Você pode ter tudo. Quando você está passando por dificuldade, nada disso adianta. Verdade. E nós vimos Jetro colocar Moisés de novo na verdadeira escola. Qual escola, pastor? Aquela que ele foi ensinado até ser desmamado. Aquela que a mãe e o pai deu para eles antes de entregar para a ilha do Egito. O Jetro começou a fazer ele relembrar das promessas de Deus, dos mandamentos de Deus. Ei, muitas das vezes Deus te coloca numa situação. Para quê? Para que você comece a relembrar de Deus, para que você comece a relembrar das promessas de Deus, para que você comece a ter compromisso com Ele de novo. Senão o deserto não vai sair da tua vida enquanto você não reconhecer que Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. 40 anos Moisés passou lá no deserto. E nós vimos que é o momento de cair da presença de Deus e reconhecer que ele era um lábio impuro, que ele era o inimigo da própria família. É o momento de tirar as alparcas dos pés. Lá no deserto Moisés começou a trabalhar com as ovelhas
tem que ter paciência. Para ser pastor tem que ser paciência. Eu imagino que quando Moisés saiu, a primeira vez que Moisés sai, o sogro dele fala bem assim: ei Moisés, agora eu vou te ensinar uma profissão. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Estou colocando o meu tesouro nas suas mãos. Porque naquela época, eles dependiam do gado. Então quem cuidava do gado era o diretor da empresa. Então Moisés foi colocado como administrador. Lá sai Moisés a primeira vez. Eu sou filho da filha de Faraó. Eu tenho faculdades, eu sei falar, eu sei fazer, eu sou isso, eu era aquilo. Então ovelha, vai! Aqui está o futuro rei do Egito. Vai! Ah, tu não vai? Imagina a primeira vez que Moisés saiu daquela tropinha de ovelha. Pensa quando elas voltaram. Tinha ovelha ali procurando suicídio. Eu creio, imagina. Moisés, com a autoridade egípcia, achando que para lidar com a ovelha tinha que ser como ele lidava lá com os soldados do Egito. Quando Moisés volta para a casa de Jetro, primeira coisa ele já vai: não quero mais cuidar de ovelha. Por que, Moisés? Porque primeiro, eu não sei, não tenho paciência. Não, você vai aprender. Por quê? Porque lidar com ovelha tem que ter amor. Lidar com ovelha tem que ter paciência. Muitas das vezes a ovelha precisa ser carregada no colo. Moisés não sabia fazer isso. Moisés só sabia mandar. Quem estava vindo do palácio? Ovelha, muitas das vezes você tem que ir lá cortar o prato, picar. Moisés recebia tudo de mão beijada. Mas essa fase passou. Agora ele estava no deserto. E Jetro colocou um rebanho para ele cuidar. E ele teve que aprender a cuidar desse rebanho. Senão ele não iria sair do deserto. E pior que demorou para ele aprender a cuidar do rebanho. Sabe quanto tempo durou a vida de Moisés lá no deserto? Cuidando de ovelha? 40 anos. Agora Moisés está com 80 anos. Agora eu vejo Moisés já aprendido, já esquecido um pouco do Egito, do seu orgulho, porque muitas das vezes quando Deus coloca nós no deserto, o nosso orgulho cai por terra. Nós temos que reconhecer o estado que nós temos, que nós estamos. E Moisés com certeza reconheceu. Aí começou a lidar com carinho com as ovelhas, e já estava vindo feliz, contente, conseguiu até engatar a filha de Jetro, entendeu? Então agora já casou com a filha de Jetro, já se familiarizou, pensam, e agora? Agora que Moisés estava no bem bom, um dia Moisés lá diante do Monte Sinai, cuidando das ovelhinhas. Oh, maravilha, como é bom. Agora eu tenho amizade com as ovelhas, as ovelhas têm amizade comigo, agora as ovelhas vêm atrás de mim, é muito fácil, é muito bom, tá bem, tá tudo certo. Agora Moisés tem um encontro com Deus. Agora eu vejo Moisés lá no deserto, cuidando das ovelhas. Daqui a pouco algo chama a atenção na vida dele. Lá em cima de uma montanha, algo brilhava. Algo chamava a atenção de Moisés. Atraiu Moisés até lá em cima da montanha. E quando chegou lá em cima da montanha, ele viu que não era grande coisa. Ele viu que era um arbusto, e eu estive lá, um arbusto menor que isso. Algo seco, queimando, uma sarça queimando. E ele chegou, olhou, está queimando, mas quem botou fogo nisso aqui? Se fosse na Austrália, pega fogo em qualquer canto, mas lá não tem vegetação, as montanhas são só pedra, e lá em cima da montanha um arbusto. Não disse isso, não nasce arbusto em cima de pedra. E ainda não pega fogo sozinho. Mas quando ele chegou lá, é só um arbusto. Quando ele estava virando para descer, creio eu, saiu uma voz daquele arbusto: Moisés,
Moisés, ele olha, vira, quem está aqui? Tem mais alguém aqui? Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que você está é terra santa. 40 anos, irmãos. Moisés estava com 80 anos agora, porque 40 anos ele passou no palácio. 40 anos Deus levou ele para o deserto. E agora no final dos 40 anos Moisés está madurinho, humilde, que consegue até ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes Deus te leva para o deserto para você conseguir ouvir a voz dele. Porque quando você está no palácio você não consegue ouvir a voz dele. Você não consegue dar crédito para a voz do Senhor. Você não consegue dar valor para as coisas de Deus. Você não consegue dar valor para a igreja, para as coisas que adoram a Deus. Não, então Deus te leva para o deserto. Aí no deserto você acaba aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Interessante que quando Moisés estava no deserto, ele foi tão humilde que quando Deus fala através daquele sarça, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Pastor, por que Deus mandou tirar a sandália dos pés? Primeiro, Moisés estava no deserto. Moisés tinha, nesses 40 anos de deserto, tinha abrido mão de tudo lá no Egito. Tinha abrido mão do seu boné grandão, daquele que pá, cabeça de peixe, da queixeira do Egito, das ombreiras que era asa de águia, do seu saião egípcio. Moisés tinha até crescido barba, crescido cabelo, porque os egípcios eram tudo depilado. Moisés abriu tudo mão disso. Convivendo com ovelhas, você abre mão das coisas do Egito. Quando você começa a conviver na casa do Senhor, você começa a abrir mão das coisas lá de fora do Egito. Mas tinha algo que Moisés não tinha aberto mão ainda. Por quê, pastor? Moisés tinha uma sandália, e nessa sandália tinha um brasão egípcio. E quando eu falo de sandália, eu vou lá para o versículo de Efésios, que diz assim: calçar os pés com a sandália da preparação do Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho é a palavra, e a palavra é a luz para o nosso caminho. Então Moisés estava convivendo com as ovelhas, mas o seu caminhar ainda era um caminhar egípcio. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, mas a sua conduta ainda é conduta lá de fora. O seu caminhar ainda é caminhar egípcio. Mas quando Moisés chegou na presença do Senhor, Deus não tem comunhão com as coisas do Egito. Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Mas por quê? Tira a sandália dos teus pés. Mas isso aqui é lembrança do Egito, de quem eu era. Olha aqui, meu Deus, isso aqui é lembrança lá do Egito. Aqui tem o brasão que prova que eu sou filho da filha de Faraó. Moisés, não me interessa. Tira, se tu quiser falar comigo. E Moisés tira a sandália. E agora Moisés está na terra quente do deserto. Imagina. Fala, Deus. Calma, Moisés, vou falar contigo. O que tu quer, Deus? Calma. Moisés, imagina, Moisés estava no sol. Moisés estava na areia. Vai andar descalço aqui no sol para você ver. Moisés, agora Moisés começa a terceira fase da vida de Moisés. Qual era essa fase, pastor? A primeira fase foi 40 anos vivendo no palácio, esquecendo de quem ele era. A segunda fase foi a fase que Deus permitiu, colocou ele no deserto para lembrar quem ele é. E a terceira fase era para ele ouvir o que Deus queria, que era para ele fazer ali na frente. E agora lá está Moisés diante de Deus, no sol quente, com os pés no chão, contato com a terra, da onde ele veio, reconhecendo que ele era pó.
E Deus fala: Moisés, eu quero que você faça algo para mim, Moisés. O que, meu Deus? Primeira coisa, Moisés, eu vou tirar o teu fardo. Que fardo que eu tenho? Estou sendo procurado lá pelo Egito. Pois é, Moisés, aquele faraó que te procura já morreu. Tira o fardo das costas do faraó, tira o fardo das costas de Moisés. Pronto. Bom, se morreu, então não tem mais inimigos atrás de mim. Não tem mais inimigos atrás de ti. Beleza. E agora, quando você encontra com Deus, Deus tira o fardo das tuas costas. Glória a Deus. Aleluia. Deus repreende os inimigos que estão te perseguindo. Deus repreende tudo que está lá contra você, porque você está na presença do Senhor. E agora, pastor, o momento que ele recebe a autorização, olha só, quando Moisés estava ali no sol quente, diante de Deus, Deus fala: Moisés, eu quero que tu volta. Não posso voltar, Deus. Por quê? Porque eu matei alguém lá e eu estou com culpa no cartório. Não, Moisés, agora o negócio é o seguinte: agora eu quero que você volta para matar o resto. Não posso. E lá está Moisés no sol, né? Imagine Moisés descalço na areia. Não posso, por quê? Não pode, Moisés. Primeiro, Deus, eu não sei falar. Eu não tenho autoridade, ninguém vai acreditar em mim. Eu sou um mentiroso, sou um fugitivo. Segundo, quem é que vai acreditar numa pessoa que já está com 80 anos, Moisés? Eu vou contigo. O eu sou vai contigo, Moisés. Eu creio que quando Deus começou a falar com Moisés, ele já não estava mais nem sentindo o sol quente. Eu creio que ele já estava pulando ele. Eu creio que ele já estava sentindo a presença do Senhor. E ele ouvindo Deus falar: Moisés, eu vou contigo, Moisés. E outra, Moisés, tu não vai assim não. Moisés, coloca a tua mão dentro do paletó aí, coloca a mão dentro da capa. Coloquei. Olha, Moisés, agora a tua mão. Olhei. Está leprosa. Pois é, Moisés. Coloca de novo. Moisés colocou. Agora coloca, tira de volta. Tá. Pois é, Moisés, estou te dando poder agora. Aleluia. Estou te dando poder para chegar no Egito, Moisés, e fazer obras e maravilhas para surpreender o faraó que está lá. Pois é, mas eu não sei falar, Moisés. Vou levantar uma pessoa para estar do teu lado para te ajudar. Quem é que tu vai me levantar para me ajudar, Moisés? Tu vai chegar no Egito e tu vai chegar lá diante daquele povo que você passou 40 anos desprezando. Pois é, você vai lá pegar um irmão teu para te ajudar. Tu vai pegar um daqueles que desprezou você, esse vai te ajudar. Tu não vai pegar um da alta celebridade, não. Você não vai voltar mais para o palácio, Moisés. Você vai pegar aquela pessoa que muito tu judiou, muito tu desprezou, muito tu esqueceu. Pois é, essa pessoa vai ser o teu braço direito. Não despreza as pessoas que estão do teu lado. Um dia Deus pode mandar essa pessoa te ajudar. Um dia Deus pode mandar uma pessoa dessa te ajudar. Lá vai Moisés chegando no Egito, e Deus fala para ele: olha só, Moisés, tu não vai sozinho não, eu sou, vai contigo. Então Moisés foi com o Espírito Santo. É o momento de ver milagres. Moisés, tu vai chegar no Egito, Moisés, e vai acontecer assim, assim, assim. Moisés, 40 anos tu viveu aonde não era para viver. 40 anos eu te coloquei num lugar para você reconhecer e me lembrar que eu existo. E agora, Moisés, agora que tu é humilde, agora que tu sabe trabalhar com ovelha, agora que tu sabe ser pastor, agora eu vou te usar, Moisés, para ser líder de um grande rebanho. E agora sim, Moisés, tu vai ver milagre na tua vida. Agora sim, Moisés, tu vai ver mar abrir. Agora sim, Moisés, tu vai ver o Egito sofrer com 10 pragas. Agora sim, Moisés, através da tua vida tu vai salvar, libertar o povo lá de fora que está escravizado. Agora sim, Moisés, porque agora tu está madurinho, agora tu está perfeito, Moisés. E é o momento em que Moisés chega no Egito para libertar o povo, e Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito.
E quando Deus estava falando na sarça, Deus fala bem assim para Moisés: Moisés, tu vai voltar aqui de novo. Não se esqueça que eu vou te usar, Moisés, mas tu vai ter que voltar aqui de novo. Moisés vai lá para nós encerrar. Irmã Ela se prepara para adorar. Moisés foi lá do Egito, tirou o povo do Egito e trouxe o povo todo. Não mais Moisés, mas veio o povo todo. Moisés conseguiu trazer toda aquela multidão. Aonde, pastor? Lá no pé do morro, aonde Deus falou: tu vai voltar aqui, Moisés. Mas Moisés não voltou mais sozinho. Moisés voltou com 3 milhões de pessoas. Eu faço uma pergunta para você, se coloca de pé. Qual é a fase que você se encontra na tua vida espiritual e social? Você está como Moisés, sabendo que é um cristão chamado, sabendo que é um filho de Deus? Você está vivendo naquela fase do palácio, onde você não olha mais para os teus irmãos, você ignora Deus e todo mundo, você nem mais senta com os pobres, você nem mais senta com as pessoas que têm dificuldade, que estão com problema. Isso aí para você é vergonha. Quem sabe você já vivia e agora você está no deserto, porque Deus permitiu esse deserto. Não vai pensar que tem crise que Deus não permite. Tem crise que Deus permite sim. Tem crise que Deus permite para que você volte para o deserto e se lembra de Deus, coisa que você já tem esquecido há muito tempo. Ou se você já está numa fase em que se humilhou, reconheceu que não é nada, e aí Deus fala: então agora eu vou começar a te usar. E agora você está naquela fase que você só vê milagres na tua vida. Tudo que você coloca a mão prospera. Toda rocha que não tem água, você vai lá e coloca a mão e dá água. Todo um deserto que não tem alimento, você pede a Deus e dá maná do céu. E você não sabe por que todo dia tem pão na tua mesa. Você passando por um deserto, você não sabe. É porque Deus está te usando. Glória a Deus. É porque você consegue ver ainda milagre na tua vida, porque Deus está te usando. Aleluia. Que fase você está na tua vida? Aleluia. Qual é a tua fase? Moisés passou por 3 fases de 40 anos, mas a melhor fase da vida dele foi a última, porque ele teve contato com Deus, contato com a glória do Senhor. E a tua fase qual é? Você está tendo contato com a glória do Senhor? Você consegue ouvir a voz do Senhor? Você consegue ter coragem de fazer o que Deus mandou você fazer? Voltar e ajudar aqueles que muitas vezes você desprezou. Reflita um pouquinho enquanto a Gael agora o nome do Senhor. Qual é a fase que você está? Se você está no palácio, vem, está na hora de sair do palácio e ajudar os teus irmãos. Conta tudo, eu quero saber como está a sua vida. Aleluia. Se foi verdade ou mentira, Glória a Deus. sua saída. Oh, Espírito Santo. Meu filho, eu sou da sua vida. Quando você chora, Aleluia. te conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora. Mas hoje tenho minhas mãos, O tempo de andar chegou. já Esperei a sua bênção. eu sou teu Senhor. Olha o que acontece no deserto. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, Eu não te deixo, nem vou te deixar. meu filho, eu cuido de você, de noite ou de dia, seja na tristeza ou na alegria, eu estou bem perto, é só me chamar. Sabe quando Moisés se lembrou de chamar Deus?
graça. Deus veio e direcionou a ele a fazer obras incríveis que até o homem duvida, mas Deus usou Moisés. Eu já mostrei a muitos que sou Deus fiel. É verdade, olha o que ele fez. Abre o mar ao meio para Israel. Vou cantar a bota roxa, saciei a noite do secreto. Já arrebentei cadeias para livrar de dentro. Filho, já entrei no fogo pra dar livramento. É verdade, olha só o que ele fez mais. Acalmei a tempestade e calei o vento. O que mais? E nas horas mais difíceis, pensa que eu te deixei. Coloquei você nos braços e te carreguei.